seria interessante enfocar alguns temas recorrentes nessas obras. O tema da religiosidade, por exemplo. Esse tema é um tema muito claro em Alto da Barca do Inferno. A religiosidade se dá através de um código católico, apostólico, romano, da qual a pessoa não, de qual código a pessoa não deve divergir, né? Inclusive, por conta disto, é condenado, né, o judaísmo através da presença do judeu e o islamismo, como mesmo não obedecendo ao código católico, né, que diz não matar, mas porque mata o muçulmano, adeptos do islamismo, esses são perdoados. Então a religião é vista desta forma em Alto da Barca do Inferno. Já em outras obras, como por exemplo Dom Casmurro, na obra como por exemplo Cortiço, que é a Benzedeira, na obra por exemplo Vidas Secas, existe um mecanismo de reza para que através da oração os favores divinos venham para os personagens ou para as personagens. É interessante esse aspecto aí. É muito visível isso em Dom Casmurro. Toda vez que Bentinho tem uma dificuldade, ele promete 1, 2, 3 orações em troca desse favor divino. Em Iracema, a religiosidade se dá numa forma de imposição cultural. O branco português, o gavião, também chamado gavião branco, né, o predador, ele, no relacionamento com Poti, o indígena, há como que uma simbiose entre as duas culturas, mas essa simbiose é aparente. Num primeiro momento, o Martim se deixa pintar das cores da tribo, como se estivesse assumindo toda a cultura indígena, as cores preto e branco. Num segundo momento, o Poti, ele se deixa batizar, mas no momento em que o Martim, ele se deixa pintar, ele não cede 1 milímetro da sua religião, da sua pátria, dos seus costumes. Já o Poti se ajoelha diante da cruz. Inclusive ele deixa de se chamar Poti, passa a ter o nome cristão, Antônio Felipe Camarão. Antônio, inclusive, em homenagem ao santo do dia, ao Santo Antônio, né? Felipe, em homenagem ao rei da Espanha, que na época dominava Portugal. E só restou dele o Camarão, né? que seria o sinônimo de pitiguara, né? Da língua dele. Essa imposição cultural, ela é refletida bastante num poema de Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É interessante ver também a religião através de alguns personagens. O sacerdote, o frade no Alto da Barca do Inferno, que ele tem uma amante. E é interessante notar também que em Memória do Sargento de Milícias, o mestre de cerimônias, também um padre, também tem uma amante, uma cigana. Interessante como isto é visto, né, dentro do tema também mais abrangente, que é a religiosidade. Também a obra poética de Vinícius de Moraes é contemplada a religião. Nas suas primeiras obras, notadamente a partir da primeira, em 1933, Caminho para a Distância, nós temos um poeta altamente metafísico, religioso, místico. O misticismo que aos poucos vai se diluindo, vai entrar no cotidiano, 10 anos posteriormente, com 5 elegias. Mas é interessante notar esse aspecto religioso de Vinícius de Moraes. É muito comum que o leitor deseja, ao terminar um livro, que esse livro apresente um final feliz. Esse final feliz pode ser encontrado em Memória do Sargento de Milícias e também pode ser encontrado no romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. E em Memória do Sargento de Milícias, o Leonardinho, um transgressor, por incrível que pareça, fora da moral existente, da moral oficial, ele é premiado. Não há para ele um julgamento para o mal. Ele é premiado tanto no amor, casa-se com uma pessoa que ele ama, como pela fortuna, né? Também na obra, como eu disse, A Cidade e as Serras, o nosso protagonista, né?
Jacinto, ele se casa com a prima do narrador José Fernandes, também tendo um final feliz, tanto um como o outro, o casamento burguês. Em contraposição aos finais felizes, ao final feliz, nós temos algumas mortes nessas narrativas. A morte mais dolorida seja talvez a de Baleia em Vidas Secas. Temos também a morte do barbeiro, talvez já menos sentida, em Memórias de um Sargento de Milícias. É uma morte dolorida e doída também, bastante forte, a morte de Dora, né? A mãe e esposa de Pedro Bala em Capitães de Areia. Por outro lado, esse desafio ao destino, esse querer realizar a sua existência, ocorre em duas obras, notadamente no poema de Vinícius Operário em Construção, quando um operário tem a consciência de que é explorado pelo seu patrão, pelo capitalismo, e ao adquirir essa consciência, tenta alertar outros companheiros seus no que é punido, no que é torturado por conta disso. Mas ele continua acreditando na sua ideia, ele acreditando que seja possível um mundo melhor. Também o mesmo ocorre com Pedro Bala, inicialmente sem saber quem era o pai dele, depois tomando consciência de que o pai dele era um grevista, ele através da greve acha que é possível modificar as relações sociais, fazer com que neste mundo a nossa força de vontade, e isso ocorre bastante nas obras de Jorge Amado, mas também em Capitães da Areia, a greve como um grande elemento motivador de uma vida social mais digna, mais humana.